Diante da maior facilidade de acesso ao crédito, muitos consumidores não conseguem resistir e acabam optando pelo financiamento de suas compras, sem muito ou às vezes nenhum planejamento para o bom uso dos recursos. Justamente por essa falta de controle do orçamento disponível, os consumidores acabam se enterrando em dívidas. Alguns dos jeitos mais comuns das pessoas se endividarem são: perda de renda. Quando o poder aquisitivo das pessoas aumenta, elas rapidamente tendem a aumentar o seu padrão de gastos, gastando mais dinheiro e se ajustando à nova realidade do seu salário. Mas quando o inverso acontece e o poder aquisitivo do consumidor diminui, ele não consegue ajustar seus gastos com a mesma rapidez, diante de uma redução em sua renda, gastando mais dinheiro do que ele tem disponível. Desemprego. A perda do emprego pode ser vista como uma das causas de redução de renda que eu apresentei antes. O maior problema nessa situação é subestimar o tempo e os custos associados à troca de trabalho, que podem inclusive aumentar os padrões de gasto temporariamente. Despesas médicas. Pessoas que acabam sofrendo acidentes ou problemas de saúde são forçadas a gastar dinheiro com tratamento ou se ausentar do trabalho. Por esse motivo, principalmente no caso de profissionais liberais e profissionais autônomos, é vista uma maior dificuldade financeira. Vícios. Esses vícios podem ser desde jogos de azar até dependência química. Ainda que os jogos de azar sejam ilegais no Brasil, não há como negar sua existência. Infelizmente, muitas pessoas acabam viciadas, perdendo o controle dos seus gastos. Em alguns casos, o jogo é apenas uma entre outras formas de vícios, que vão desde o consumo compulsivo, ou até, como eu falei antes, dependência química. Os efeitos do orçamento são ainda mais prejudiciais nesse caso. Incapacidade administrativa. Poucas pessoas investem tempo na gestão do seu orçamento e sabem para onde vai o seu dinheiro. Assim, a maioria acaba gastando mais do que pode. Dificuldade de poupar. A maneira mais simples e comum de evitar o endividamento é poupar dinheiro e formar uma reserva para situações de emergência. Mesmo assim, a maior parte das pessoas, independente da faixa de renda, encontra dificuldades em estabelecer uma estratégia de poupança. É exatamente essa reserva de emergência que permite que você não se endivide, caso fique doente, perca o emprego ou até mesmo venha entrar em um processo de divórcio. Agora que eu já falei algumas das principais causas de endividamento, como podemos administrar essa crise financeira? Primeiro, você pode fazer uma análise do seu orçamento. Coloque sua receita real líquida, se ainda contar com uma, e todas as suas despesas mensais. Liste na análise não apenas contas d'água, contas de energia, contas de telefone, contas de celular, desde outras, mas também as despesas como compras da casa, vestuário, alimentação e medicamentos. Leve tudo em consideração. Outra solução é fazer um corte nas suas despesas, visando o seu bem-estar e da sua família. Não tenha medo de cortar algumas despesas. Existem muitas coisas no nosso dia a dia que podem ser dispensadas em uma situação como essa. Você pode sentir uma queda em seu padrão de vida, mas por outro lado você poderá pagar suas contas. Isso é o mais importante no momento. Outra coisa a se fazer é pedir o apoio da sua família. É claro que você não vai passar aos seus filhos e para o seu parceiro uma preocupação enorme dessa, que é sua. Mas é sempre saudável manter a transparência com sua família, fazendo com que colaborem na economia da casa, seja reduzindo a duração de uma conversa no telefone, diminuindo o tempo gasto no banho ou diminuindo o tempo usado em coisas tipo assistir televisão e jogar videogames. Agora que você já sabe algumas das soluções possíveis, você precisa fazer um planejamento de como lidar com suas dívidas. Planejar consiste basicamente em definir os objetivos a serem alcançados e os meios de realizá-los, adequando com os recursos disponíveis para sua execução. O mais importante nessa situação é você saber o que você vai fazer. Anote seus objetivos em uma agenda ou em algum lugar que você possa visualizá-los diariamente, como um celular ou um computador. Essa é uma técnica bem simples, mas de efeito bastante positivo, pois a visualização dos seus objetivos lhe permitirá manter o foco nos seus propósitos. Isso pode melhorar a sua visão sobre sua situação financeira. Mesmo assim, por melhor que seja seu planejamento, não é possível prever tudo o que vai acontecer. Alguns acidentes inesperados podem acontecer na sua vida. Para evitar isso, a cronologia do seu plano deve ser pensada com cuidado e com bons critérios, pois se deve considerar a real capacidade de você executar o seu planejamento. Lembre-se, o planejamento é uma excelente ferramenta para te auxiliar, e não para criar outros tipos de problema. O que são investimentos? Investimento é uma aplicação de algum tipo de recurso, seja dinheiro ou seja títulos, com a expectativa de receber algum retorno futuro superior ao aplicado, compensando a perda de uso desse recurso durante o período de aplicação. Lembre-se que investimento não é o mesmo que poupança, do verbo poupar, de guardar dinheiro. Não investimento ou poupança que é comercializado pelos bancos, pois para ser investimento temos a esperança de que o valor recebido seja maior que o inicial. Agora, para que investir? Bom, tem muitas razões. Algumas delas são: primeiro,
para evitar os efeitos da inflação. A inflação é o aumento consistente e indiscriminado dos preços, acompanhado de consequente perda do poder aquisitivo da moeda. Ou seja, o que os seus R$ 10 podem comprar hoje, com certeza não poderá comprar daqui a um mês. E talvez até não poderá comprar daqui a um ano, porque a moeda pode se desvalorizar ou pode se valorizar. Por isso que quando investimos, nosso recurso tem um valor antes de se descontar a inflação e outro após o desconto da inflação, que é o valor real da moeda naquele momento. 2. Adquirir independência financeira. Independência financeira é quando você se encontra em um ponto onde os investimentos que você obtém geram rendimentos de um jeito que você não depende mais de um emprego ou de um salário para conseguir sua sobrevivência e manter o seu padrão de vida. Dessa forma, seus investimentos não terão fim, pois você consome apenas o dinheiro que você lucrou, deixando o dinheiro que você investiu inicialmente intacto, para que possa obter os mesmos ou até maiores rendimentos no próximo mês, e te liberando da obrigatoriedade de ter que trabalhar, assim deixando que o dinheiro trabalhe para você. 3. Para alcançar os objetivos pessoais mais rápido. Com o crescimento do seu dinheiro inicial, devido aos recebimentos dos seus investimentos, você pode chegar a determinados valores mais rápidos. Quando você tem metas anexadas ao seu acúmulo de reserva, esses recebimentos te fazem alcançar os seus objetivos com mais velocidade. Agora, vem a questão. Como investir? Antes de começar, você precisa ter 3 coisas em mente. Primeiro, você precisa saber quais são os parâmetros de curto, médio e longo prazo para investimentos. Curto prazo faz uma referência a um período de até 2 anos. Médio prazo se refere a um período entre 2 e 5 anos. E longo prazo são investimentos para períodos acima de 5 anos. Cada investimento que você fará vai ter um prazo diferente. Segundo, você precisa saber quais são seus objetivos como investidor. Seja trocar o seu carro, comprar sua casa própria, ter independência financeira ou se livrar de suas dívidas. Com isso em mente, você pode criar vários investimentos, focando cada um em um objetivo diferente e não utilizar um para completar o outro. E por último, você precisa saber qual o seu perfil de investidor. Isso basicamente depende do nível de risco que você quer tomar nas suas aplicações. De maneira geral, os investidores podem ser distribuídos em 3 categorias. 1. O conservador, que prefere evitar riscos sem se arriscar muito. 2. O moderado, que se permite arriscar mais do que o perfil conservador, mas nada de muito exagerado. Ele gosta de dosar os seus riscos em um nível mais baixo, mas contanto que seja lucrativo. E temos também o investidor arrojado, que não tem medo de arriscar seus investimentos por um bom retorno e se diverte com as oscilações do mercado, que dariam um ataque cardíaco ao investidor de perfil conservador e deixariam um investidor de perfil moderado tenso. Agora que você já sabe como começar a investir, quais são os tipos principais de investimento? O que a gente mais conhece e mais ouve falar é a poupança. É considerado um dos investimentos mais seguros do mercado. É basicamente uma alternativa de aplicação financeira bastante conservadora, com a rentabilidade a cada 30 dias, tendo um retorno de aproximadamente 0,5% por mês. Tem como suas principais características o fácil acesso, uma inexistência de limite de aplicação e uma isenção de impostos para pessoas físicas. Outro investimento bastante conhecido é o Certificado de Depósito Bancário, ou CDB. O CDB é um título privado para a captação de recursos de investidores, pessoas físicas ou jurídicas, por parte dos bancos. Ele pode ser emitido por bancos comerciais, bancos de investimento ou até bancos múltiplos. Suas vantagens são que você ganha a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC, e tem uma rentabilidade pré ou pós-fixada. Já suas desvantagens é que normalmente as instituições financeiras demandam um valor mínimo bem maior do que é exigido para a poupança. E também temos um dos investimentos mais conhecidos mundialmente, que são as ações. Uma ação é um título nominativo e negociável que representa a menor fração possível do capital social de uma empresa. O acionista, como proprietário da empresa, tem direito à participação dos seus resultados proporcionais ao número de ações que ele possui. Suas vantagens são que tem possibilidade de altos ganhos com poucas ações compradas, a possibilidade de compra pela internet ou pela corretora e também uma isenção de imposto de renda no ganho do capital, objetivo com as vendas das ações, válido para pessoas físicas e tem o limite de até R$20 mil. Suas desvantagens são que a maioria das ações são de alto risco
E também, acima de R$ 20.000, os ganhos de capital são tributados com a taxa de 15%, independente do prazo do investimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Felipe Santos Costa, o mais brabo, e hoje eu vou falar sobre números complexos. Mas Felipe, o que são números complexos? Bom, números complexos, eles surgem a partir da necessidade da resolução das equações que vão possuir raízes de números negativos. Aqueles numerozinhos negativos que vão cair dentro da raiz quadrada, que seu professor disse que não tinha como resolver porque não fazia parte dos números reais, bom, eles vão pertencer a esse novo conjunto de números, que no caso é o conjunto dos números complexos, que também pode ser, você pode ouvir como o conjunto dos números imaginários. E aí você me pergunta, Felipe, qual a necessidade de criar outro conjunto numérico? Os que já existiam já não eram bastante? Bom, ao longo da matemática, ao longo que a matemática foi se desenvolvendo, foi bastante comum a criação dos conceitos que envolvem os conjuntos numéricos. Foram criados os conceitos dos números naturais, dos números irracionais, dos números racionais, até chegar nos números reais. Só que aí foi percebido que alguns números não faziam parte dos números reais, como o que eu disse, as raízes quadradas de números negativos. E comumente, quando você estava resolvendo alguma equação do segundo grau, você chegava nessas raízes quadradas de números negativos e você empacava, você não sabia como resolver. Então, por isso que a matemática sentiu a necessidade de criar esse novo conjunto, correto? Tá, mas agora partindo para os números propriamente ditos, os números complexos eles podem ser representados de uma forma algébrica, que é utilizando números e letras. A forma algébrica dos números complexos ele vai seguir a seguinte equação: z, que é o número complexo, vai ser igual a, que é a parte real do número complexo, porque ele vai ser formado por uma parte real, mais b, que vai ser a parte imaginária do número complexo, vezes i. O que vai ser i? Bom, i vai ser definida como a unidade imaginária do número complexo, perfeito? E ela tem um valor de raiz de -1. Foi utilizada essa, entre aspas, constante da forma algébrica do número complexo para facilitar a resolução das situações em que se trabalha com a raiz quadrada de um número negativo. Ou seja, utilizando os exemplos que eu vou mostrar aqui, é capaz da gente entender como funciona dentro do número complexo, dentro da raiz quadrada de número negativo, como a gente consegue utilizar esse conceito da unidade imaginária para poder transformar esse número na forma algébrica do número complexo. Beleza? Bom, no primeiro exemplo aqui, a gente vai partir da equação x ao quadrado é igual a -36, que é uma equação que você pode encontrar em qualquer questão que você estiver fazendo, de equação de segundo grau, você pode chegar nesse ponto da equação. Passando a potencialização para o lado de lá, a gente vai ter que x é igual a raiz de -36, ou seja, uma raiz de um número negativo. E aí, geralmente, quando você chega nessa questão, você fala, professor, não, é um número real. E você para aí. Beleza? Beleza. Mas o que a gente quer é transformar isso para a forma algébrica do número complexo. Todo mundo concorda que 36 vai ser a mesma, menos 36 vai ser a mesma coisa que 36 vezes -1, né? Então, a gente pode dizer também que x vai ser igual a raiz de 36 vezes raiz de -1, já que uma multiplicação dentro de uma raiz, ela é a mesma coisa que uma multiplicação entre raízes. Ou seja, a gente vai ter que x é igual a 36 vezes -1.
E aí que entra a unidade imaginária i. Porque como ela vai ter sempre o valor de raiz de menos um, você pega o valor de raiz de menos um e substitui por i. Então, no final, você vai ter que x é igual a raiz de 36 vezes i. Como raiz de 36 é igual a 6, x vai ser igual a 6i. E essa é a forma algébrica de um número complexo. Passando para o segundo exemplo, a gente vai perceber que o raiz de menos um ele vai estar em todos esses tipos de número, de uma forma que você consegue substituir todos esses raiz de menos um pela letra i, pela unidade imaginária. Beleza? Então a gente vai partir do ponto x mais 5, x menos 5 ao quadrado é igual a menos 16. Passando a potencialização para lá, a gente vai ter que x menos 5 é igual a raiz de menos 16. Passando o 5 que está diminuindo, que está subtraindo, passando para o outro lado, somando, a gente vai ter que x é igual a raiz de menos 16 mais 5. X, então, vai ser igual a... Como da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, a gente pode decompor menos 16 em 16 vezes menos 1, que é a mesma coisa que raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Transformando o raiz de menos um no i, a gente vai ter que raiz de 16 vezes i mais 5 é a mesma coisa que 4i mais 5, já que raiz de 16 é igual a 4. Então, isso vai ser a forma algébrica do número complexo apresentado lá em cima, que é raiz de 16 mais 5. Com essa forma algébrica, a gente vai conseguir fazer algumas operações com os números complexos, como somar, subtrair, multiplicar, dividir, entendeu? Então, transformar o número, a raiz de número negativo na forma algébrica é fundamental para você conseguir fazer as operações, beleza? A primeira que a gente vai apresentar aqui é a operação de soma. Nessa fórmula que está apresentada aqui no slide, a gente tem que a gente tem um primeiro número, A mais BI, e a gente tem um segundo número, que é C mais DI. No primeiro número, a parte real é o A, e no segundo número, a parte real é o C. Já a parte imaginária do primeiro número é o B, e a parte imaginária do segundo número é o D. O que vai acontecer? Quando você estiver somando números complexos, você vai somar as duas partes reais dos números e somar as duas partes imaginárias dos números, que vai estar multiplicado pela unidade imaginária. Ou seja, no exemplo que a gente está dando aqui, que x vai ser igual a 3i mais 5 e y vai ser igual a 4i menos 6, a soma de x mais y vai ser igual à soma das partes imaginárias, ou seja, 3i mais 4i, mais a soma das partes reais, que no caso vai ser 5 e menos 6. 3i mais 4i é igual a 7i. E 5 menos 6 vai ser igual a menos 1. Ou seja, a soma de x mais y no primeiro exemplo vai ser igual a 7i menos 1. Passando para o próximo exemplo, eu achei importante ir colocando exemplos já na forma algébrica, mas também alguns exemplos onde não está na forma algébrica, onde você é obrigado a transformar na forma algébrica para poder fazer a questão. Beleza? Beleza. O x ele vai ser igual a raiz de menos 169 mais 5, e o y vai ser igual a raiz de menos 81 menos 10. Então, seguindo o mesmo esquema que a gente fez no exemplo 1, x mais y vai ser igual à soma das partes imaginárias, ou seja, menos 169 e menos 81, mais a soma das partes reais, que é 5 e menos 10. Primeiro, a gente transforma o raiz de menos 169 e o raiz de menos 81 na forma algébrica, ou seja, primeiro você vai decompor ele e vai ficar raiz de 169 vezes raiz de menos 1, assim como o raiz de menos 81 vai ficar
raiz de 81 vezes raiz de menos 1, e você vai substituir o raiz de menos 1 por i. Então, dessa forma, vai ficar x mais y é igual a raiz de 169 vezes i mais raiz de 81 vezes i. Tudo isso somado com 5 menos 10, que vai dar menos 5. Como raiz de 169 é igual a 13 e raiz de 80 é igual a 9, a gente vai ter que x mais y é igual a 13i mais 9i mais menos 5. 13i mais 9i é igual a 22. Ou seja, x mais y é igual a 22i menos 5. Então, basicamente, é assim que se soma números complexos. Deixamos aqui também mais dois exercíciozinhos de soma de números complexos, correto? Para seguindo esse esquema que a gente apresentou no exemplo 1 e no exemplo 2, você conseguir fazer também. Agora a gente vai para a próxima operação, que é para a operação de subtração. A operação de subtração, ela vai seguir o mesmo esquema da soma, só que em vez dela somar as partes, você vai tirar a diferença das partes. Você vai tirar a diferença das partes reais e a diferença entre as partes imaginárias. Então, se um número complexo Z1 é igual a mais BI e um número complexo Z2 é igual a C mais DI, onde a parte real dos números, respectivamente, é A e C, e a parte imaginária é B e D, respectivamente, então Z1 menos Z2 vai ser igual a menos C, ou seja, a diferença entre as partes reais, mais B menos D vezes I, ou seja, a diferença das partes imaginárias vezes a unidade imaginária. Então, nesse primeiro exemplo que a gente vai ter aqui, x vai ser igual a 10i mais 9 e y vai ser igual a 13i menos 3. E a diferença de x por y vai ser igual a diferença das partes imaginárias, ou seja, 10i menos 13i, que vai dar menos 3i, mais a diferença das partes reais, ou seja, 9 menos menos 3. Como menos com menos vai dar mais, então vai ficar 9 mais 3. 9 mais 3 é igual a 12, ou seja, a diferença de x por y é igual a menos 3i mais 12. No segundo exemplo que a gente vai ter aqui, a gente vai ter duas raízes de número negativo, que a gente vai ter que transformar na forma algébrica. X vai ser igual a raiz de menos 4 menos 3, e y vai ser igual a raiz de menos 49 mais 8. Então, a diferença de x por y vai ser igual à diferença das partes imaginárias, ou seja, raiz de menos 4 menos raiz de 49, mais a diferença das partes reais, ou seja, menos 3 menos 8. Então, x menos y vai ser igual a... Agora a gente vai transformar a parte imaginária na forma algébrica, decompõe raiz de menos 4 em raiz de 4 vezes raiz de menos 1, e raiz de menos 49 em raiz de 49 vezes raiz de menos 1, e substituindo o raiz de menos 1 por i pela unidade imaginária, você vai ter que raiz de 4 é igual a 2, 2i, menos raiz de 49, que é igual a 7, é igual a 7i. O menos 3 menos 8, que é a diferença das partes reais, vai ser igual a menos 11. 2i menos 7i é igual a menos 5i. Mantendo o menos 11, a gente tem que a diferença de x menos y é igual a menos 5i menos 11. E aqui do lado, mais dois exemplos de subtração, para se você quiser fazer, seguindo o mesmo esquema que a gente apresentou aqui. Agora, para a gente passar para a multiplicação de números complexos, é importante que a gente tenha primeiro em mente o conceito da potencialização da unidade imaginária. Porque como no número complexo, você vai multiplicar, por exemplo, você vai acabar multiplicando i por i, unidade imaginária por unidade imaginária,
é importante que você tenha em mente que o quanto é o valor de i ao quadrado ou de i ao cubo, entendeu? E é um conceito muito interessante e é um padrão muito legal que a potencialização da unidade imaginária vai acabar ocorrendo. A gente tem que, primeiro, que i elevado a zero vai ser igual a 1, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Beleza. I elevado a 1 vai ser igual a i, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. I ao quadrado vai ser igual a raiz de menos 1 ao quadrado. Como é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, a raiz quadrada vai anular a potencialização ao quadrado, ou seja, vai sobrar o menos 1. Beleza. E por fim, i ao cubo vai ser igual a i ao quadrado vezes i, ou seja, vai ser igual a menos 1 vezes i, que é a mesma coisa que menos i. Ou seja, i elevado a zero é igual a 1, i elevado a 1, i. I elevado ao quadrado, menos 1. I elevado ao cubo, menos i. E aí, quando você vai para i elevado à quarta, que você tem i ao quadrado vezes i ao quadrado, como i ao quadrado é igual a menos 1, você tem menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1. E quando você vai para i elevado a 5, você tem que é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao cubo. Como i ao quadrado é igual a menos 1 e i ao cubo é igual a menos i, menos 1 vezes menos i é igual a i. Então, se você parar para perceber, ele vai acabar seguindo um padrão, que é 1i menos 1 menos i. Aí depois vai para 1 de novo, i menos 1 menos i. Ou seja, i à sexta vai ser igual a menos 1. E a sétima vai ser igual a menos i. E a oitava vai ser igual a 1 de novo. Então, ele vai seguir sempre esse padrão. Então, qual vai ser o valor de i de acordo com a potencialização? Vai ser igual a você pegar o expoente, dividir por 4. E o que restar da divisão é correspondente ao expoente da potencialização por i, que tem o mesmo valor do valor que você pegou no começo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente não acabou de ver que i elevado a 4 é a mesma coisa que i elevado a zero. Se você divide 4 por 4, vai restar o quê? Zero. E no caso do 5, i elevado a 5, se você dividir o 5 por 4, vai restar 1. E i elevado a 1 é a mesma coisa que i elevado a 5. Então, a potencialização da unidade imaginária vai seguir esse padrão. E isso é muito importante para você conseguir fazer operações como, por exemplo, a multiplicação. Então, a gente trouxe aqui dois exemplos de cálculo de potencialização de unidade imaginária. O exemplo 1, ele vai pedir o cálculo de i elevado a 25. Ao fazermos a divisão de 25 por 4, o quociente será 6 e o resto será igual a 1. Então, temos que 1 elevado a 25 é a mesma coisa que i elevado a 1, logo é igual a i. O segundo exemplo pede para calcularmos o valor correspondente a i elevado a 403. Como 403 dividido por 4 tem quociente 100 e resto 3, a gente pode dizer que i elevado a 403 é a mesma coisa que i elevado a 3. Como i elevado a 3 é igual a menos i, a gente pode concluir então que i elevado a 403 é igual a menos i. Agora, com a ideia de potencialização da unidade imaginária em mente, a gente pode passar para a próxima operação, que é a operação de multiplicação de números complexos. Beleza. A multiplicação de números complexos, ela vai seguir um princípio de, de multiplicação pela propriedade distributiva. Ou seja,
você vai multiplicar. No caso, se o Z1 é igual a A mais BI e Z2 é igual a C mais DI, você vai fazer distributiva, vai multiplicar A por C, depois A por DI, e depois B por C e B por DI. Então, a gente vai ter que o produto de Z1 por Z2 é igual a AC mais ADI mais CBI mais BDI ao quadrado. Mas como a gente viu, i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. E isso vai ajudar a gente a constatar que o produto de Z1 por Z2, o produto de dois números complexos, vai ser igual a AC, ou seja, o produto entre as duas partes reais, mais ADI, ou seja, o produto da primeira parte real com a parte imaginária do segundo, mais CBI, que é o produto da parte real do segundo número com a parte imaginária do primeiro, menos BD, que é a mesma coisa que o produto das duas partes imaginárias. Ou seja, a gente vai ter que Z1 vezes Z2 vai ser igual a AC menos BD mais AD mais CB, tudo isso vezes a unidade imaginária. Isso fica mais fácil de entender quando você está calculando num exemplo, num problema real. Vamos usar aqui o exemplo 1, onde x é igual a 8i mais 4 e y é igual a 3i mais 6. 8 vezes y, então, é a mesma coisa que você fazer a distributiva desses dois números. 8i mais 3i é a mesma coisa que 24i ao quadrado. 8i mais 6 vai ser igual a 48i. 4 vezes 3i é igual a 12i e 4 vezes 6 é igual a 24. Como a gente sabe que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, a gente vai substituir i ao quadrado por menos 1. Dessa forma, o 24i ao quadrado fica igual a menos 24. Então, a gente vai ter por fim que x vezes y é igual a 60i mais 24 menos 24. Como o 24 e o menos 24 se anulam, a gente vai ter que x vezes y é igual a 60i. Supimpa, né? Então, a gente vai para o exemplo 2, onde a gente está lidando com um número que não está na forma algébrica ainda. Vai ser x é igual a raiz de menos 100 mais 8 e y é igual a raiz de menos 25 menos 3. X vezes y vai ser igual, então, a distributiva desses dois números. Mas antes, eu tenho que transformar a raiz quadrada de número negativo na forma algébrica primeiro. Ou seja, você vai decompor o raiz de menos 100 em raiz de 100 vezes raiz de menos 1 e o raiz de menos 25 em raiz de 25 menos raiz de menos 1. Dessa forma, substituindo raiz de menos 1 por 1, a gente vai ter por fim que a forma algébrica desses números vai ser 10i mais 8, porque raiz de 100 é igual a 10, e 5i menos 3, porque raiz de 25 é igual a 5. A partir desses números na forma algébrica, a gente pode fazer agora sim a distributiva, a multiplicação usando a propriedade distributiva entre os dois números complexos. 10i vezes 5i é igual a 50i ao quadrado. 10i vezes menos 3 é igual a menos 30i. 8 vezes 5i vai ser igual a 40i. E 8 menos 3 é igual a menos 24. Como i ao quadrado é igual a menos 1, a gente vai ter que 50i ao quadrado é igual a menos 50. Então, dessa forma, a gente vai ter por fim que o produto de x por y vai ser igual a 10i menos 24 menos 50. Menos 24 menos 50 é igual a menos 74. Ou seja, x vezes y é igual a 10i menos 74. Esse princípio vai se seguir nos exercícios que a gente deixou aqui, entendeu? Vai usar o mesmo esquema, sendo que os números que não estão na forma algébrica, como eu disse, você vai ter que transformar primeiro na forma algébrica dos números complexos.
Antes da gente fazer a divisão de números complexos, a gente precisa primeiro entender como encontrar o conjugado de número complexo. E o conceito é bem simples. Para você encontrar o conjugado de número complexo, é só você trocar o sinal da parte imaginária do número. Ou seja, no caso da equação aqui do slide, se z é igual a mais bi, então conjugado, ou seja, z traço, é igual a menos bi. E por que a gente precisa disso? Vai precisar porque na divisão de números complexos, ou seja, para você dividir, no caso, um número z1 por um número z2, você vai precisar multiplicar a fração dessa divisão por pelo conjugado do segundo número sobre o conjugado desse segundo número. Ou seja, vai ser z1 sobre z2 vezes z2 traço sobre z2 traço. Isso porque uma propriedade importante dos números complexos e dos seus conjugados é que quando você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, você vai sempre ter como resultado um número real, porque você vai anular a parte imaginária desses dois. Então, dessa forma, vai visar que você anule a parte imaginária do denominador da fração. Então, você vai ter como resultado sempre um número que tenha um número real no denominador da fração. Então, para ficar mais claro, vamos usar um exemplo. No exemplo 1, x é igual a 5i menos 1 e y é igual a 2i mais 3. Dividir 5x por y é a mesma coisa que 5i menos 1 sobre 2i mais 3. Mas aí a gente vai multiplicar pelo conjugado do segundo número sobre ele mesmo. Ou seja, 5i menos 1 sobre 2i mais 3 vezes menos 2i mais 3 sobre menos 2i mais 3. Multiplicando o numerador pelo numerador e denominador pelo denominador, seguindo o princípio da multiplicação que foi ensinado na operação anterior, ou seja, fazendo a distributiva entre o numerador e o denominador com o denominador, a gente vai ter que 5i menos 1 vezes menos 2i mais 3, tudo isso sobre 2i mais 3 vezes menos 2i mais 3. Usando a distributiva, a gente vai ter 5i vezes menos 2i é igual a menos 10i ao quadrado. 5i mais 3 é a mesma coisa que 15i. Menos 2i vezes menos 1 é igual a mais 2i. E menos 1 vezes mais 3 é igual a menos 3. No denominador agora, 2i vezes menos 2i, a gente vai ter menos 4i ao quadrado. 2i vezes mais 3, mais 6i. 3 vezes menos 2i, menos 6i. E 3 vezes 3, 9. Como a gente tinha visto na multiplicação e tal, a unidade imaginária ao quadrado, ou seja, i ao quadrado, é igual a menos 1. Ou seja, se é menos 10i ao quadrado, é a mesma coisa que menos 10 vezes menos 1, que é a mesma coisa que 10. Ou seja, a gente fica com menos 10 vezes menos 1, mais 17i menos 3, porque aí, no caso ali a gente somou as duas partes imaginárias. Menos 15i mais 2i, que é igual a mais 17i. E do outro lado, a mesma coisa. Como tem i ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 1, a gente fica com menos 4 vezes menos 1, mais 6i menos 6i se anulam, que é o propósito de você multiplicar a fração da divisão em questão com o conjugado sobre ele mesmo, o conjugado do segundo número sobre ele mesmo, você vai anular a parte imaginária. Então, dessa forma, vai ficar menos 4 vezes menos 1, mais 9. Você vai tirar a parte imaginária. Como eu disse, menos 10 vezes menos 1 vai ser igual a 10, e do outro lado, menos 4 vezes menos 1 vai ser igual a 4. Ou seja, por fim, a gente vai ter que x sobre y, x dividido por y, é igual a 17i, menos 3 mais 10 é igual a 7, sobre
4 mais 9, que é igual a 13. Então, a gente vai ter, por fim, que o resultado de x sobre y é igual a 17i mais 7, tudo isso sobre 13. Ou seja, a gente tem um número complexo em cima e a gente tem embaixo um número real, dividindo todo esse número complexo. Esses dois exercícios que a gente trouxe aqui, junto com o exemplo, eles vão seguir o mesmo princípio do que foi feito no exemplo 1. Agora que a gente mostrou para você que está assistindo sobre as operações utilizando a forma algébrica do número complexo, é importante a gente mostrar uma nova forma de representar um número complexo, que é através do plano complexo. No caso, é uma representação bidimensional, entendeu? Uma representação geométrica. E como é que vai ser essa representação? Ela vai ser feita através de um plano cartesiano, onde o eixo vertical ele vai representar o, o valor de B, ou seja, o valor da parte imaginária, e o eixo horizontal, a reta horizontal, vai representar o valor da parte real, ou seja, do valor de A. Ou seja, no exemplo que a gente está dizendo aqui, a representação do número 3 mais 2i na forma geométrica vai ter a coordenada z 3,2. Ou seja, no eixo horizontal ele vai no 3, ele vai pro valor 3 e para o eixo vertical ele vai até o valor 2. Ou seja, ele vai acabar representando um ponto num plano cartesiano. E através da representação geométrica, você vai poder calcular e lidar com outros conceitos dos números imaginários. E o primeiro conceito que a gente vai trazer aqui é o de módulo. E o que é o módulo? O módulo ele vai ser a distância do ponto do número imaginário em questão até a origem do plano cartesiano. Quando você traça essa reta e você traça as retas dos valores de A e dos valores de B, você vai perceber que isso vai formar o quê? Um triângulo retângulo, onde o valor do módulo vai ser o valor, onde o módulo ele vai representar a hipotenusa desse triângulo retângulo. E os valores de A e os valores de B vão ser os catetos. Em cima desse conceito, você tem a equação que representa o valor do módulo de um número imaginário, de um número complexo, de que o módulo vai ser igual ao raiz da soma do quadrado dos catetos, no caso da soma do quadrado de A por B, do quadrado de B. Então, o exemplo que a gente vai trazer aqui é calculando o módulo de Z sendo igual a 6i mais 3. Como eu disse, o módulo ele vai ser igual à raiz da soma do quadrado de A mais o quadrado de B. Qual o quadrado de B? 6 ao quadrado. E qual o quadrado de A? 3 ao quadrado. 6 ao quadrado é igual a 36 e 3 ao quadrado é igual a 9. Somando 36 mais 9, a gente vai ter 45. Ou seja, o módulo de Z vai ser igual a raiz de 45, que é a mesma coisa que 3 raiz de 5. Nesses exercícios que a gente trouxe aqui, vão seguir o mesmo princípio. Outro conceito importante e outro valor que você consegue mensurar utilizando a forma geométrica de representação do número complexo é o conceito de argumento. E o que vai ser o argumento? O argumento ele vai ser o ângulo formado pela interseção da reta que representa o módulo com o eixo horizontal do plano complexo, que é o eixo que vai representar o valor da parte real do número complexo em questão. E como é que você encontra o valor do argumento? Você encontra o valor do argumento achando o seno e o cosseno desse ângulo, o seno e o cosseno de θ, no caso do exemplo que está trazendo aqui no slide.
Isso porque quando, como eu disse, quando você traça a reta que representa um módulo do número complexo, você vai formar no plano um triângulo retângulo. Em cima desse triângulo retângulo, você pode utilizar dos conceitos de seno e cosseno para encontrar o valor do argumento. Ou seja, no exemplo que a gente está trazendo aqui, calcule o argumento de z igual a 2 mais 2i. Primeiro você encontra o valor do módulo. O que vai ser o módulo? Como o módulo é a hipotenusa desse triângulo retângulo que a gente desenhou aqui, a gente vai ter que o módulo vai ser igual a raiz do quadrado da soma de A mais o quadrado da soma de B. Ou seja, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, porque o valor de A é 2 e o valor de B é 2. Ou seja, o módulo de Z vai ser igual a raiz de 4 mais 4, ou seja, é igual a raiz de 8, que também pode ser escrita pode ser escrita como 2 raiz de 2, ou seja, ó, o módulo de Z é igual a 2 raiz de 2. Através do valor do módulo, a gente já pode encontrar o seno e o cosseno de θ. Como o cosseno é a mesma coisa que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então o cosseno vai ser igual a A sobre o valor do módulo. Qual o valor de A? O valor de A é igual a 2 sobre o módulo que é 2 raiz de 2. Racionalizando 2 sobre 2 raiz de 2, ou seja, tirando a raiz quadrada do denominador da fração, multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, a gente vai ter como valor final raiz de 2 sobre 2. Passando para o seno, que pelo conceito de seno, seno vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o valor de B sobre o valor do módulo. E como o valor de B é igual a A gente vai ter que o seno também vai ser igual a 2 sobre 2 raiz de 2. E seguindo o mesmo processo de racionalização, a gente vai ter por fim que o seno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2, assim como o cosseno. Se você utilizar a tabela de que relaciona o seno e o cosseno aos ângulos de um triângulo retângulo, você vai descobrir que o valor de θ é 45 graus ou, convertido em radiano, π sobre 4. Então é dessa forma que você consegue encontrar o valor do argumento de um número complexo. Os exercícios que a gente deixou aqui, eles vão seguir o mesmo raciocínio, vão seguir o mesmo raciocínio do que foi utilizado no exemplo. Importante lembrar que quando você for fazer qualquer exercício envolvendo argumento, é importante você ter de a tabelinha de que relaciona o, o cosseno e o seno aos valores de ângulos. Para assim, quando você encontrar o cosseno, encontrou o seno, encontrou o cosseno, você consegue relacionar ao valor do argumento. Por fim, está aqui o gabarito de todos os exercícios que a gente passou durante a explicação. Espero que você tenha acertado, porque se você fez um bom trabalho, quer dizer que a gente fez um bom trabalho também. Então, espero que você tenha acertado, entendeu? Sem ter visto o gabarito antes de resolver. Espero que você tenha feito tudo enquanto a gente estava explicando, pausando o vídeo rapidinho, fazendo blá 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 blá. Espero que você tenha acertado. E por fim de tudo, a gente agradece muito pela atenção de todo mundo que está assistindo, pela atenção de você, Anex, entendeu? Show de bolice suprema esse trabalho aqui, entendeu? E é isso. Tamo junto, estude matemática, se vacine, use máscara, beba água e escute muito brega funk. É isso. Um beijo, abraço e saudações.